bem? Então, o que a gente tem? Com relação à última aula, pegando aqui, nós temos uma atividade, se eu não me engano, temos uma atividade para ser entregue para amanhã, tudo bem? Consiste aí em resolver essas três questões. Então, a questão 3, a questão 4 e a questão 2. Ambas as questões foram tiradas desses sites de exercícios, tudo bem? Onde tem um gabarito e tudo mais. Entreguem as atividades, né? Para que eu possa fazer aí a pontuação e tudo mais, né? Presença e tudo mais. E temos atividades para a semana que vem, que é referente à parte de estudo dos gases, onde nós vimos, estranho, apareceu, onde nós vimos aqui a equação PV igual a nRT e vimos a outra equação, PV tipo Votor no caso, aqui, e a outra PV igual a nRT. Então, basicamente, temos aí duas questões para serem feitas, que é o que a gente vai ver agora. Eu cheguei a discutir com vocês na última aula a questão de pressão, né, que significava 800 mmGH, milímetros de mercúrio, se não me engano botei até aqui no final. Chegamos a conversar sobre pressão, aqui ó. Um ATM representa 760 milímetros de mercúrio. Então vamos resolver. Nesse caso acho que dá para resolver essas duas questões, que são bem tranquilas, né? Na verdade são apenas duas, então é de boa de resolver. Então o que está dizendo ali? Resolver as questões número 3. Qual é o volume em mililitros ocupado por 4 mols de um gás de 800 mmGH de pressão e temperatura de 30 graus Celsius? Então repara que aqui ele dá a pressão para a gente, ele dá o valor do mol, ele dá a temperatura, ou seja, ele dá todos os valores, e a única coisa que ele está pedindo é exatamente o volume. Então nós vimos lá nas nossas aulas que a gente utiliza duas equações. A primeira equação é o PVT igual a PVT, que está associada a uma transformação, e a segunda equação é a equação de PV igual a nRT. Eu vou mostrar aqui a câmera daqui a pouquinho, só vou anotar os dados para poder ativar a câmera. Então, em referência à questão número 3, só anotando os dados, ele pergunta qual é o volume, ele pergunta que o número de mols é 4, ele fala que a pressão é igual a 800, ele fala de pressão e a temperatura é 30 graus Celsius. Então vamos lá. Ele pergunta qual o volume em mililitros. Beleza, em ml. Então, o que nós temos? Peraí, ativando pequenos erros. Então, o que a gente tem ali? Ó? No nosso caso, nós temos, quando a gente utiliza esse tipo de equação, nós temos duas situações. A primeira situação é quando eu tenho os valores em Pascal e metro cúbico, que a gente vai utilizar um R, né, que é o 8,31, ou quando a gente tem expressões em ATM e litro, que é exatamente o que mostra essa equação aqui de baixo, ó, que ele dá o valor do R. Então, organizando aqui, ainda está girando um pouquinho, pronto. Então, o que a gente tem ali? Para a gente poder utilizar o R, existem dois R's que a gente havia visto. O primeiro, que era o 8,31 Pascal, metro cúbico, por mol Kelvin. E o outro R,
era 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, repare, eu tenho que utilizar algum desses R's aqui para resolver a minha equação. Então, olhando aqui as unidades de medida, nós vemos que a pressão ela não está nem em Pascal, nem em atm, e o volume está em litro. Então, o volume aqui ele já dá uma direção para a gente. Se ele está em mililitro, ou em litro, seja o que for, o R que a gente vai utilizar vai ser esse cara aqui, ó. Logo, o que eu tenho que converter? Eu tenho que converter minha temperatura para Kelvin. Então, esse cara eu vou somar 273. Ou seja, isso aqui vai dar 293. Opa, dá 303 na verdade. E a minha pressão, ela tem que estar em atm. Como que eu mudo essa pressão? A gente havia visto na última aula que 1 atm representa 760 milímetros de mercúrio. Vou até pegar ali o PDF que eu digo isso. Aqui, ó. Uma das últimas frases que eu escrevi. Aqui, ó. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, né? mmGh. Então, se eu quero saber esse cara em atm, é só fazer uma regrinha de 3. Então, 800 milímetros de mercúrio vai ser quantos atms? Então, eu vou ter aqui 1 vezes 800, 800. Isso vai ser x vezes 760. Então, eu vou ter que x é igual a 800 sobre 760. Substituindo, dividindo esse cara, fazer aqui na calculadora para ficar mais simples. 800 dividido por 760. Isso aqui vai dar 1,05. Não precisa usar todos os valores não. Então agora é só a gente resolver. Bom, vamos lá. Eu sei que a equação que eu vou utilizar vai ser essa aqui, ó, porque ele me dá todos os dados menos aquele. Então eu vou ter PV é igual a nRT. A minha pressão, ela vai ser esse cara aqui, 1,05. O volume eu quero descobrir. Número de mols, 4. O R é esse aqui, que a gente escolheu pela unidade. Nós temos a temperatura, que é 303. Então, meu volume é só multiplicar isso tudo e dividir por 1,5, né? Então, 4 vezes 0,08, 2 vezes 300, dividido por 1,05. Já adiantando aqui, vai ficar 4 vezes 0,082 vezes 303. Deixa eu ver se a câmera ajuda. Pronto. Dividido por 1,05. Então, nós temos ali aproximadamente um volume de 94,65 litros. Né? Afinal, a pressão tem que ser dada em litros. Olhando a nossa resposta, nós vamos ter ali algo parecido com 94. Nós temos a letra A, temos a letra C e temos a letra D. Então, no caso, como ele pede em mililitros, né, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir esse cara por 3, por 10 elevado a 3. Então, meu volume é 9,465. Na verdade, eu multiplico por 3, desculpa. Eu multiplico por 3 e o outro lado eu divido por 3. Então, multiplicando essa vírgula vai dar 3 casas. 94650 mililitros. Então, eu vou ter 94.650 mililitros.
Então 94.650 mililitros seria aí, ou provavelmente a letra D. Ó, que eu vou andar 1, 2, 3, 4. Seria aqui, ó, a letra D, ó, que aí vai ficar 94.384, né, ou aproximadamente. Então a resposta seria a letra D. Conseguiram entender mais ou menos a questão? O mais chatinho aqui foi o quê? Foi mais identificar as unidades de medidas com que a gente está trabalhando. Vocês conseguiram entender, gente? Raíssa, Ronan, Thaís. Beleza. Então, o chatinho é o quê? Qual é a grande sacada para poder resolver qualquer questão de física? É um negócio que eu venho sempre falando. Olha a unidade de medida. A unidade de medida ela vai dizer o norte da questão. O que eu tenho que fazer ou não. Ou seja, de cara, eu já vi ali que para eu resolver esse tipo de questão, eu preciso de dois valores de R. Então, olhando esses dois valores de R, eu vejo o quê? Que o volume está em mililitro. Qual das unidades aqui o meu volume está em mililitro? Aqui está em metro cúbico e aqui está em litro. Mililitro, só dividir por 1000, né? Ou multiplicar, né? Dependendo da situação. Então, o R que eu tenho que utilizar é esse cara. Então, ele já me disse o quê? Que a temperatura tem que estar em Kelvin, por isso eu converti para Kelvin. Ele já me disse que a pressão tem que estar em atm. Mas ele não me deu essa pressão em atm. Não tem problema, é só converter. Né? Mostrando aquele PDF lá, eu tenho que um atm é 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, fazendo uma regra de 3, eu acho o valor da minha pressão em atm. A partir daí, é pura matemática, ou seja, eu vou pegar a minha equação e vou substituir. Né? Substituir os valores e fui fazendo as operações. A única questão é o quê? Quando eu achei o meu volume, eu não achei meu volume em mililitro. Eu achei meu volume em litro. Por quê? Porque a minha constante diz que o volume é em litro. Como ele pede mililitro, eu precisei reorganizar, ou seja, converter 1 litro para mililitro. 1 litro tem 1000 mililitros, né? Mili vem de 1000. Então eu multiplico por 10 elevado a 3 e aqui eu boto ml. Então ficaria nesse caso. Como, olhando as respostas, a gente não achou nada parecido, mas achamos um cara que é exatamente isso aqui, ó, 9,46, né? 10 elevado a 4, ou seja, ele pegou 4 valores aqui, mililitros. Ou seja, ele só reorganizou as unidades. E isso é muito importante porque às vezes a gente vai fazer alguma questão ou outra e a gente pode errar bobeira, exatamente ou simplesmente pelo fato de trocar esses valores de unidade. Né? Pode dar um mole desse. Então, vamos lá, vamos para a segunda questão. A segunda questão ele fala o seguinte ali, ó. Um recipiente de capacidade um recipiente de 20 litros de capacidade contendo 68 gramas de amônia, NH3, é transportado da Noruega sob a pressão de 10 graus Celsius para o Egito a 40 graus Celsius. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, qual é a quantidade de matéria de amônia presente no recipiente. A pressão exercida na amônia é 10 graus Celsius e a pressão exercida na amônia no Egito, que deve ser lá a 40 graus Celsius. Então, repare que aqui ele dá um monte de dado, mas a gente consegue encontrar todos os valores. Então, o primeiro passo para se resolver qualquer questão de física, olhar a unidade de medida e, segundo, anotar os valores. Então, vamos anotar todos os valores que ele pede. Então, na questão 4, o que ele está pedindo? Ele está falando que ele tem um volume de 20 litros, então meu V é 20 litros. Ele fala que a massa é igual a 68 gramas, beleza, de amônia, capacidade contendo 68 de gramas, é transportada da Noruega, sob uma pressão de 10 atm.
Isso é uma temperatura de 10 graus Celsius. Beleza. E ela vai para o Egito, onde tem uma temperatura de 40 graus Celsius. Beleza. Então ele está perguntando para a gente qual é o número de mols, qual é a pressão antes, qual é a pressão depois. E ele deu o valor do R, que é 0,082. Ó, atm litro por mol Kelvin. Então, primeiro passo aqui. O elemento químico é o NH3. Beleza. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Ele vai querer lá a pressão, o número de mols, a pressão antes e a pressão depois. Então, vamos lá. O que eu vou ter que vai mudar de um para o outro? Vai ser a temperatura. Beleza. O volume não muda. A quantidade de material também não muda. Então, o M é igual, o V é igual, o R é igual. Olhando a nossa equação, nós temos que a equação é PV igual a nRT. Então, o primeiro passo foi anotar os dados. Segundo passo, verificar a unidade de medida. O que é a unidade de medida? Ela está dizendo que a pressão é dada em atm, volume é dado em litro, tá ok. Mol, o mol é dado em mol, né? Nosso N é dado em mol, a gente não tem o N, a gente vai achar ele, vou explicar como. E a temperatura está em Kelvin. Repara que ele está em graus Celsius. Então eu preciso converter ele para Kelvin. Como que eu faço? Simples. Adiciono 273. Então, a nossa primeira temperatura ela vai ser 283. E a nossa segunda temperatura, 40 mais 273, temos aí 313. Beleza. Então, ó, nós temos a pressão, não temos a pressão, desculpa, temos o volume, não temos o N, temos o R e temos T. Então a gente não tem nem o N e nem o P. Então não tem como substituir nesse cara e achar ele de cara. Mas aí ele fala algo muito interessante para a gente. Ele utiliza 68 gramas de NH3. O que significa número de mols? Número de mols é uma quantidade. Ou seja, uma dúzia, uma dezena, uma quantidade. E existe algo muito interessante na química, na tabela periódica, por exemplo, que é o nosso número de mols. Ou seja, o que significa o nosso número de mols? O nosso número de mols representa exclusivamente a quantidade de gramas que aquele cara vai ter por um mol. Então, por exemplo, quando você vier lá, ó, pegar na sua tabelinha periódica, o elemento químico que a gente tem é o NH3. Vindo um pouquinho aqui para química. Creio que vocês vão estudar isso aqui em química, se não estudaram. Então, para NH3, ó, o N ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó, na família 5A, certo? O número que eu tenho aqui embaixo é 14. Não dá para ver, mas aqui está 14. Então, meu N significa o quê? Que a cada 1 mol eu tenho 14 gramas. Então, é gramas por mol. O hidrogênio, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó. É o elemento 1A, primeira família, primeiro período. Então, ele vai ter 1 aqui escrito. Isso significa que é 1 grama por mol. Então, NH3 vão ter quantas gramas no total? Eu tenho 1 de nitrogênio e eu tenho 3 de hidrogênio. Então, 3 vezes 1, 3. 14 mais 3, 17. Significa o quê? Cada mol desse cara pesa 17 gramas, certo? Mas então, se eu tenho 68 gramas, quantos mols eu vou ter?
Só fazer uma regra de 3. Se 1 mol é igual a 17 gramas, então se eu tenho, por exemplo, 68 gramas, eu vou ter x mols. Então vai ficar 17x igual a 68 vezes 1, 68. X é igual a 68 sobre 17. Se eu não me engano, esse cara, acho que deve dar 5. Ou 6, sei lá. Não, dá menos. Deve dar uns 4. Ó, 7 vezes 2, 14. Deve dar uns 4. 68. Olha aqui. 68 dividido por 17, 4. Ó, acertei na conta. Então significa que eu tenho 4 mols. Bom, beleza. Agora que eu já sei a quantidade certinha, é só resolver os meus valores. Então vamos lá, vou reescrever aqui para a gente, para poder ficar mais fácil. Minha pressão é o que eu quero descobrir. Meu volume são 20 litros. Meu número de mols, descobrimos que era 4. O nosso R é o 0,082. E está faltando quem? PV igual a nRT, minha temperatura. Temperatura, 283. Beleza. Então agora é só fazer a conta. PV é igual a nRT. Então meu P vezes 20 é igual a 4 vezes 0,02, 82, vezes 283. Então, meu P é igual a 4 vezes 0,082 vezes 283 dividido por 20. Então, jogando aqui na calculadora, 4 vezes 0,082 vezes 283 dividido por 20. Então esse cara vai dar ali uma pressão de 4,6 atm. Então essa seria a pressão dele. Vamos olhar a resposta? Temos que o número de mols é 4, né? Então ou é a letra A, letra B ou a letra E. Temos que a pressão é 4,6, já descobrimos quanto que é a pressão. E aí, para poder calcular o outro, em vez de utilizar uma temperatura de 10, eu vou utilizar uma temperatura de 40. Então, voltando para aqui, qual seria a temperatura se ela fosse de 40 graus? 313, né? graus, já descobrimos que é 313. Então, eu vou ter a mesma coisa, PV igual a nRT, ou seja, P é igual vezes 20, é igual a 4 vezes 0,082, vezes a temperatura, que é 313. Então, fazendo o mesmo processo, 0,082 vezes 303 dividido por 20. Então, pegando aqui, minha calculadora já tem os valores, só vou trocar aqui, esse cara aqui por 313, né? Então, 313 me forneceu 5,1. Então, vamos ver se está certo. 4 mols, 4,6, 5,1. Então, achamos aqui a nossa resposta. Dúvida, gente? Alguma dúvida? Thaís, tranquilo? Ronan? Raíssa? Show de bola. Dica, digamos que você está sem tempo e precisa chutar sobre uma questão.
Não é uma regra, tudo bem? Não é uma regra, mas às vezes ajuda. No momento de desespero, né? A ideia é o quê? A resposta certa, geralmente, ela fica cercada de várias questões parecidas. Ou seja, olhando aqui, ó, eu percebo que eu tenho um valor de 4 mols, outro de 4 mols, 5, 5 e 4. Como o 4 ele está se repetindo mais do que o 5, eu posso supor que a pressão seria, que a quantidade de mols seria 4. Então eu ficarei em dúvida entre A, B e E. Olhando agora para os outros, aí aqui já fica um pouco mais difícil. Mas o que eu consigo observar? 0,16 ele não aparece em outro lugar. 5,1 ele aparece aqui. 5,8 ele não aparece em outro lugar. 0,205 também não aparece em outro lugar. 4,6 aparece aqui. Como os dois estão aparecendo, então eu posso supor que um seria 4,6 e o outro seria 5,1. Logo, eu vou ficar em dúvida entre a letra B e a letra E. Só que aí o que acontece? O segundo item aqui, ó, ele vai ocorrer uma temperatura de 10 graus Celsius. O outro item, ele vai ocorrer uma temperatura de 40. O que é temperatura? Temperatura é a agitação das moléculas. Se eu aumento a temperatura, significa que as moléculas ficam mais agitadas, ou seja, elas ficam mais pressionadas. Logo, a pressão ela tende a aumentar. Então, comparando um com o outro, o que eu posso supor? Que na temperatura de 10 a pressão vai ser menor do que na temperatura de 40. Logo, o 4,6 ele vai entrar no segundo item, né? E o 5,1 ele vai entrar no terceiro item. Então, se eu tivesse que chutar, eu chutaria quem? A letra E. Repara que a gente fez a questão, mas nesse caso eu não fiz fórmula. Mas lembrando, isso não é uma regra, tá bom? Depende muito das questões, dos vestibulares e tudo mais, e como ele é processado. Você não pode levar isso em consideração sempre, mas em momento de chute, né, entre ter que chutar qualquer questão, pelo menos você tenta ali chutar alguma questão parecida, alguma questão certa. Alguma dúvida, gente? Pegaram a dica? Ronan? Raiz? Certo? Tentem se basear nessas ideias. Isso é uma boa dica. Mas isso nem sempre acontece, tá? Não é regra toda não, mas vale pelo menos a ideia. Então, nós vimos o quê? Vimos o estudo dos gases. Eu nunca faço prova de múltipla escolha. As minhas provas são sempre discursivas. Então, acho que elas não se aplicam à minha prova. É como eu digo, entre fazer uma questão e chutar, você tem aí duas opções. É porque assim, você tem duas opções. Digamos que você fez toda a conta, todo o desenvolvimento bonito e chegou na hora, você veio e marcou a letra B. Por você ter marcado a letra B, você vai tirar 0 na questão, independente do que você fez, porque é uma questão de múltipla escolha. Mas se você faz todo o desenvolvimento e chega em um valor parecido, digamos que você chega em algo parecido com a letra B, mas você fez todo o desenvolvimento e ele é discursivo, eu consigo te dar alguns pontinhos. Então, eu prefiro fazer uma questão discursiva porque eu consigo levar em consideração o que vocês estão fazendo. Eu acho que assim fica melhor. Então, não fique tão triste. Entendeu? Por isso que eu prefiro sempre questões discursivas. E sem contar também que eu crio todas as questões. Então, ficar fazendo questão de múltipla escolha de cabeça é muito chato. Então, vamos lá. O que a gente já viu até então? Nós estamos estudando a parte termo. Nós vimos o estudo dos gases, que é essa parte, que é bem interessante. Vimos a parte de calorimetria, que era lá o Q igual a mc ΔT, né? Aqui, ó. Aqui a parte de calorimetria.
Olha lá, quantidade de calor, que sai do quente, vai para o frio, tudo mais, né? Fazer as contas. Vimos transferência de calor. Não vai carregar, mas a gente viu transferência de calor. Vimos também a parte de termometria. E a última parte que eu deixei para falar com vocês é a parte de dilatação, que é o que a gente vai ver nessa aula. É coisa bem rápida, né? Umas 2 aulas aí a gente consegue ver. Qual é a grande sacada de dilatação? Como a gente sabe, pensa ali no objeto, pensa no cubo de gelo, por exemplo, né? Quando eu tenho um material, ele vai ocupar um espaço, pensa no objeto sólido. E acontece o quê? Quando eu aumento a temperatura, o que é a temperatura? A temperatura é a agitação das moléculas. Então imagina que as moléculas estão se agitando, elas não estão totalmente paradas. Conforme eu vou dando movimento para elas, repara que elas vão se movendo mais. Ó. Então repara que agora elas vão ocupar um espaço maior do que elas ocupavam antes. Ou seja, elas vão tender a se dispersar. E a dilatação, ela é exatamente isso. Ou seja, a dilatação, ela vai fazer o quê? Com que o material se dilate. Então ele vai fazer com que o material se alongue, se estique. E essa dilatação ela vai depender de alguns fatores. O primeiro vai depender exclusivamente da temperatura, né? Porque uma coisa é aqui, ó, eu estou uma temperatura de 28 Kelvin, né? Ou menos 249. Se eu aumento minha temperatura, ó, eles vão tender a ocupar um espaço muito maior. Nisso que vai ocupar um espaço muito maior, eu vou tender o quê? Eu vou tender que o meu volume dilatado ele vai ser muito, muito maior. Né? É mais ou menos essa a ideia. Então, o que acontece? Eu vou ter exatamente que a temperatura ela vai influenciar nessa dilatação. E aqui eu estou vendo uma dilatação que ela vai ocorrer em dois eixos, que é o eixo X e que é o eixo Y. Ou seja, eu tenho um plano aqui para onde ela está se movendo. Mas se eu for pensar no copo de água, por exemplo, ela pode se mover em qualquer direção. Né? Seria um volume, digamos assim. Então a dilatação ela vai lidar exatamente o quê? Com o tipo de material, ou seja, você vê que o comportamento do neônio, que é o que está aqui, ó, é de uma forma. Se eu mudo esse cara para argônio, ele vai se comportar de outra forma. Se eu mudo isso para oxigênio, ó, ele já está se comportando de uma forma um pouquinho diferente. Se eu mudo para água, ele vai ter um comportamento diferente. Então, o que vai determinar a dilatação vai ser o quê? O tipo de material, a quantidade de material, né? Porque imagina, se eu tenho, por exemplo, um copo de água e eu boto esse copo de água para ferver, o que vai acontecer? A água ela vai dilatar e, por consequência, a água vai esparramar para fora. Né? O que a gente tem aí quando vai cozinhar, por exemplo, arroz ou macarrão. Né? A água transborda. Isso por quê? Porque a água ela dilata mais do que o recipiente. Ou seja, ela se expande mais do que o recipiente. Então, em resumo, nós vamos ter o quê? Que a dilatação ela sempre vai ocorrer em 3 eixos. Ou seja, a dilatação, como havia falado, ela vai tender a fazer o quê? Com que o material se expanda. Então, digamos que eu tenho um material aqui, a uma temperatura inicial. Conforme eu aqueço esse cara, ele vai tender a se esticar. Então, vou chegar a uma temperatura final. Então, aqui eu tenho o meu comprimento inicial, meu L0, e aqui eu vou ter o meu comprimento final, que é exatamente o comprimento inicial mais esse comprimento final, mais o quanto esse dilatou. Ou seja, o que é dilatação? É o comprimento final menos inicial. Ou, em outras palavras, meu comprimento final é o quanto ele tinha mais o quanto ele dilatou. Né? Nesse caso aqui, eu estou considerando para uma dimensão.
Então eu posso dizer o quê? Que essa dilatação ela vai depender do meu comprimento inicial, de um cara que eu vou chamar de alfa, que eu vou explicar, e da variação da temperatura. Então o que significam esses caras? ΔL é a variação do comprimento, o meu alfa é o coeficiente de dilatação, não está ficando bom a cor. Coeficiente de dilatação linear. E ΔT, variação da temperatura. Então é mais ou menos esses três caras, eles vão influenciar, ou seja, se eu aumento a minha temperatura, esse cara vai dilatar mais. Se eu mudo o tipo de material, né, ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma barra de aço e uma barra de vidro, eles vão se comportar de forma diferente. Eles vão ter dilatamentos totalmente diferentes. Então, eu vou ter exatamente esse comportamento diferente. E isso aqui é muito importante. Né? Por que é muito importante? Exatamente porque isso ocorre naturalmente com a temperatura. Não sei se, por exemplo, já tiveram relógio, anel, algo do tipo, que em um dia muito quente, às vezes você não consegue tirar ele do dedo, porque o dedo incha. É a mesma coisa que acontece. Em um dia muito quente, o corpo ele dilata. Então, exemplos simples que eu posso ter é exemplos, por exemplo, de uma ponte. Se a ponte ela fosse feita de um material único, do início ao fim, o que iria acontecer? Ela iria querer dilatar de alguma forma, só que ela não iria conseguir. Logo, o que iria acontecer? Ela iria quebrar. Então eu tenho esse problema sério. Outra coisa também, por exemplo, poste. Aqueles postes de luz. Por que o poste de luz, quando a gente vê a fiação dele, por que a fiação ela não é reta? Ela é sempre curvada. Né? Porque seria mais inteligente fazer uma fiação reta. Né? Aqui eu acabei fazendo o desenho contrário, mas tudo bem. Então o que acontece? Por que ela não é reta? Exatamente porque um dia muito frio, da mesma forma que nós tendemos a nos esticar, né, dilatar no dia quente, no dia muito frio a gente tende a contrair. Né? Ou seja, esse fio ele pode acabar contraindo e colapsando, ou seja, quebrando. Então, a gente tem esse efeito com relação a esse tipo de dilatação. Por exemplo, vocês terem ideia, esse é um exemplo de uma dilatação, ó, de um trilho do trem. Ó. Olha que doideira. O trilho do trem, ele tem que dilatar. A temperatura vai fazer com que ele dilate. Só que o que acontece? Como ele está conectado um no outro, uma barra única, muito grande, ele não tem para onde dilatar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma curva. Olha que doideira. Agora imagina você andando de trem e tem esse cara na sua frente. O que vai acontecer com o trem? Ele vai descarrilhar. Então o que você precisa fazer? Você precisa de um espaço entre um trilho e outro para evitar essa dilatação. Ó, aqui, ó. Você precisa de um espaço entre um trilho e outro aqui, ó,
Tá vendo que o trilho ele não é totalmente conectado? Ele tem um pequeno espaço. E para que serve esse pequeno espaço? Para você levar em consideração toda a dilatação desse fio. Então, quando esse cara for dilatar e ele vai encostar aqui. Não é isso? Quando o cara vai estudar uma ferrovia, por exemplo, aqui, ó, ele tem que levar em consideração, olha lá, ó, olha o espaço entre o trilho do trem. Esse efeito de dilatação. Ou seja, a temperatura influencia em muita coisa. Olha lá, o espacinho. Ó, intervalo de dilatação. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma ponte. Ou seja, a ponte, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, não sei se vocês já passaram na ponte Rio-Niterói e vocês viram exatamente uma figura assim, ó, ou algo assim, ó, que seria lá, mas tem uma rachadura na ponte Rio-Niterói. Aqui, ó, vai falar, o nego fala assim, pô, mas a ponte está quebrada, olha só, ela está quebrada. Não, isso aqui não é, o engenheiro não vai fazer isso. Né? Ele está levando em consideração a dilatação da ponte, ou seja, a ponte, ó, ela vai ter esse vão para ela dilatar, e quando ela dilata, ela encaixa aqui uma na outra. Isso é exatamente para quê? Para poder evitar da ponte se romper. Né? Porque se não tem esse processo, ela vai acabar caindo. Ó. Então existem vários sistemas, ó, isso aqui tem na ponte Rio-Niterói, ó, que aí a gente passa e sente aquelas lombadas que o carro faz tum-tum, 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 igual o coração batendo. Olha lá, é exatamente esse efeito. Ó. Então, isso é tudo efeito de dilatação. Ó. Existe aqui, ó, é o mesmo caso. Ó. E esse cara é uma dilatação linear. Ou seja, por que é linear? A dilatação ela sempre vai correr nas três direções. Ó. Olha a imagem aqui. Ó. A bolinha ela não tem uma preferência se ela vai para frente, vai para o lado, vai para a esquerda, ou seja, ela só vai. E então, o que acontece? A dilatação ela ocorre nas três direções. Só que pensa, por exemplo, no trilho do trem. Aqui, ó, que a gente tem um exemplo. O que é maior? O comprimento do trilho do trem ou a largura do trilho do trem? É o comprimento. Então a gente pode supor o quê? Pensa no corredor, né? E as pessoas estão andando aqui em fila. A tendência é o quê? As pessoas se aglomerarem para o lado ou para frente. Ou seja, ela vai começar a extrapolar para onde? Para o lado ou para frente? Para frente, né? Por quê? Porque o comprimento é muito maior. Então, por isso que a gente chama de dilatação linear. Ou seja, a gente considera que a dilatação ocorra, em sua maioria, em uma direção. Então, não há necessidade de analisar as outras direções. Ou seja, elas podem ser desprezíveis. Né? Porque conforme a gente for fazer as contas, as dilatações são coisas bem pequenas. Né? Nada muito complexo. Alguma dúvida, gente? Doideira, né? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula a gente começa a fazer os exercícios, né? Que aí a gente vê os outros tipos de dilatação. Que existe a dilatação superficial, que é de área, e a dilatação volumétrica, que é de volume. Né? Superficial é bem tranquilo. É o que a gente tem, por exemplo, em piso. Por que os pisos, ó, quando a gente vai fazer lá o pedreiro, né? Por que ele vai botar um rejunte no piso? Porque esse piso ele vai dilatar. E como ele é uma área, em um dia muito quente, se não tiver esse espaçamento aqui, ó, esse rejunte aqui, para ele poder dilatar, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer um efeito assim, ó. O piso, como ele não tem para onde seguir, ele acaba subindo para cima, ó, e aí ele quebra. Isso é o que? É um efeito do cara colocar isso tudo colado. Né? Até para você ser pedreiro, tem que saber um pouquinho sobre dilatação. Lá os efeitos aqui ó, do rejunte e tudo mais. Né? Ainda mais com obra. A obra você tem que levar em consideração. Ó. Aqui as juntas e tudo mais. E efeito de dilatação volumétrica é o que a gente conhece do clássico da água evaporando. Eu tenho o volume da água, ela vai dilatar. A gente vai ver as formas, que são as mesmas formas.
E o que acontece o quê? Quando a gente bota a água para ferver, a água ela aquece e ela transborda, né? Essa seria uma dilatação volumétrica. Tudo bem? Então, vou botar aí como dever de casa, só para a gente ter uma atividade. Algo bem simples vai ser, sei lá, encontrar dois exemplos para cada tipo de dilatação. Né? Dois exemplos onde ocorre dilatação linear, onde ocorre dilatação superficial, que é diária, e onde ocorre dilatação volumétrica. Tudo bem, gente? Pode ser? Acho que é tranquilo. Né? Depois a gente começa a ver as contas, que aí são as coisas mais chatinhas. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Algo? Perguntar?